Na Faz toda a verdade, o diferença. casamento tem que ser a três. É, Eu, contigo e Cristo. exatamente, é isso. Eu sou Julívia de Felisberto. Felisberto de Julívia, Nós temos 22 anos de casados. 7 de namoro, 2 filhos. Isso, Felipe e Ana Júlia. Viemos de famílias católicas. Meu pai era ministro da Eucaristia, minha mãe era catequista. Eu sou do Alto da Embira. E eu da Pumba. Somos da zona rural. Nascemos e fomos criados lá. Como minha mãe era catequista, então eu sempre participei da catequese com ela. E aí eu ia desde muito pequenininha. Depois da catequese com minha mãe, eu comecei a participar do pré-jovem, como era chamado na época, que era naquele processo de transição da infância para a juventude. E sempre estava participando das atividades da igreja. Nem sempre eu gostava tanto, né? Eu acompanhava por ver meus pais ali, sempre frequentes, se doavam mesmo, participavam de grupos, não faltavam às missas dominicais. Eles sempre foram um exemplo forte na nossa vida. E depois, na juventude, mesmo quando eu conheci Phyllis, que é como como eu chamo, nos encontramos em um Aniversário de 15 anos, de uma prima tua. Isso. Daí eu também era do pré-jovem Nossa Senhora da Conceição, lá da igreja da Lagoa Grande de José Amaral. E sempre nessa caminhada da igreja, mas não frequente, assim, um jovem bem frequente na igreja, mas a sementinha foi plantada desde o início. Então, aí nessa festa de aniversário, como nós gostamos muito de dançar, e aí nós dançamos. E aí, uma bela seresta. E aí então trocamos olhares, e aí naquele dia acho que Deus anunciou. E aí nós começamos a nos olhar, nos ver. Naquela época não era como hoje, que nós tínhamos meios de comunicação com tanta facilidade. E aí ele ficava procurando um motivo para me ver. E um dos motivos... nas missas dominicais. Exatamente. Como era missa de padroeira rural, e missas e as missas. As atividades da igreja, né? Pois é. Era um forró da padroeira, era uma missa. Aí sempre depois da missa tinha os leilões. Que hoje é forroquial. Então, a igreja sempre foi algo muito forte nas nossas vidas, mesmo nessa trajetória inteira. Quando eu passei no vestibular, então foi há 21 anos atrás, isso era algo muito novo, né? Então ele ficou assustado e aí nesse momento... Há 28 anos atrás. 28 anos atrás, verdade. Aí eu achei que eu queria terminar. Porque ia embora, ia pra feira, ia conhecer outras pessoas e eu ia ficar na solidão, né? Então, para não ficar sozinho, eu resolvi ficar noivo. De uma noite pro dia, ela disse, não é assim que fica noivo. Exatamente. Só porque eu vou pra feira, colocou a aliança no dedo, vai resolver o problema? Não. Que na verdade não seria um problema, né? Coisa da cabeça de jovem, né? Isso na verdade eu tinha consciência que o motivo para que a gente ficasse noivo não seria esse. Ciúmes de minha gatinha. Exatamente, não seria o ciúmes. Então precisava manter e construir essa relação de confiança. Então não ficamos noivos. E aí eu passei 5 anos morando fora. Quando eu me formei, e aí ele me pediu em casamento. E aí sim. Aliança no dedo. E aí sim. E meu pai, na verdade, ele preparou tudo, até documentação para levar na igreja, para levar no fórum. Ele que foi resolvendo. Foi só casar. Exatamente. E aí, para assinar, ele dizia, olha, até o horário vocês vêm e aí nós vamos lá, né? Vocês vêm assinar. E assim foi feito, nós fizemos isso. E depois decidimos essa questão de música, né, de arrumação da igreja, tudo isso. E aquela delícia do casar, a preparação. Eu fiquei tão ansioso que eu viajava, eu tinha um caminhão, eu viajava para Ceasa, eu sonhei, meu cunhado me dando a chave do caminhão falando, o caminhão já estava abastecido e faltou óleo na estrada, combustível, porque estava ansioso, né, para casar.
o dia do casamento, dia 5 de julho de 2003. Foi um dia especial, a gente escolheu com carinho. Tivemos várias tentativas de data. Foi um dia de nervosismo. Eu não tinha minha mãe para me levar, mas foi um dia maravilhoso. Foi sim. E a minha mãe também. Foi um momento, inclusive, que eu senti muita saudade. Senti muito pela ausência. Mas eu confesso que, embora eu soubesse da importância do sacramento na nossa vida, naquele momento eu não tinha a consciência da importância que era o sacramento como hoje nós temos. Sim. Até porque a gente namorava para casar. A gente namorava para casar, a gente queria a bênção de Deus na nossa vida, mas assim, eu acho que a gente não tinha noção do quanto isso é grandioso. A gente não tinha noção. E foi a vida pós-casamento, a caminhada na igreja, as atividades nos movimentos, nos encontro grupos, de casais. O encontro de casais com Cristo, que foi um divisor de águas na nossa vida. A comissão 2014. Exatamente, comissão da festa, né, de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Então, com tudo isso, com a convivência, foi que... As pastorais, pastoral familiar, escalada, vocês, os jovens, nos ensinam bastante. Sim. E a gente, assim, começou a sentir a responsabilidade, né? Não só da bênção, da graça, mas da responsabilidade nossa, enquanto família, enquanto casal, na vida dos outros também. Depois desse momento do casamento, desse momento inicial, vieram os filhos. Felipe. Veio o primeiro Felipe, não foi planejado, a gente ainda não tinha nem dado tempo de planejar, Felipe veio. Eu lembro que na ultrassom, quando nós entramos para tirar a ultrassom, desde namorar, quando a gente namorava, Felipe já tinha um nome. A gente dizia que se fosse um menino ia ser Felipe. E aí quando nós fomos tirar a ultrassom, chegou lá, foi Felipe. Gente, mas esse homem vibrava tanto. E aí foi bom demais. Só que... Eu tenho um filho homem. E nós tivemos muitas crises no início do casamento. Muitas crises mesmo. Crises emocionais, crises financeiras grandes. Nós tivemos uma grande crise financeira. Foram muitas dificuldades. E antes da gente se estabilizar, se reestruturar, veio Júlia. Aí engravidei novamente. Também nós não estávamos esperando. Mas aí, quando fomos para a ultrassom, que foi uma menina, eu saí com a coroa na barriga, né? Um casal de filhos. E quando as pessoas perguntavam, quantos filhos? 2, um menino e uma menina, um casal. E então foi muito intenso, tudo muito intenso. E fomos convidados aí, durante esse meio tempo, para o encontro de casais. Que foi o divisor de águas em nossas vidas. Porque... fortaleceu a nossa fé. Mesmo. Cristo no centro. Mesmo. E aí pronto. Depois daí, Deus pegou a gente e a gente não largou nunca mais. Não que a gente não tivesse, mas foi de uma forma intensa, forte. Foi aí que a nossa fé fortaleceu a nossa união. Aí começamos a participar dos grupos. E aí vieram os grupos, veio o grupo do ECC. E nossas crianças, nossos filhos foram vendo aquilo e participavam. E quando tinham reunião, eles estavam sempre presentes com os filhos dos outros. E também depois começamos a participar das equipes de Nossa Senhora, que foi assim, um sustento muito forte na nossa vida matrimonial. Para a santidade mesmo. Mesmo. E essa semana a gente falava, né? Que privilégio foi poder participar das equipes e os nossos filhos acompanharem isso. Eles eram bem pequenos. E aí conviveram com os filhos dos outros casais e eles começaram a ter iniciativa religiosa. Por exemplo, o Felipe, com 8 anos de idade, disse pra gente que queria ser coroinha. A gente nunca tinha mencionado. Foi coroinha, foi acólito. E aí, quando ele fez 20 anos, ele disse pra gente que não iria mais servir, mas continua a serviço da igreja, em vários serviços, várias atividades no Movimento Escalada. E Júlia também sempre se envolveu, sempre foi para as atividades sem a gente precisar mandar. Até a gente dizia que às vezes não sabia como eles davam conta. O matrimônio, na verdade, é uma decisão, né? Uma decisão
Eu diria que na juventude é uma decisão cheia de euforia, cheia de paixão, de amor, sem dúvida, mas cheia disso. Mas na verdade é muito mais que isso. É você escolher o outro e ter a certeza de que Deus vai estar com vocês, porque nós tivemos muitas dificuldades. É amar todos os dias. A cada dia procurar amadurecer mais esse amor que vai nos ajudando a caminhar e passar a atravessar essas dificuldades. Não tem tempestade que não venha a calmaria. A calmaria. E com Deus, sem dúvida, a gente passa por tudo. Não vou dizer que é pouco doloroso ou que foram poucos os momentos difíceis, foram muitos. Mas a gente ter a certeza de que a gente vai ter a vitória. Com Deus a diferença, vai passar, exatamente, vai passar a diferença é essa. E assim, eu falaria para os casais que estão passando por dificuldade, namorando, ou que estão passando por algum tipo de dificuldade, pensar, respeitar e colocar Deus no centro. Pedir força, que Deus fortalece e direciona. Lembrar que casamento não é evento. Sim. É sacramento. É sacramento. Casamento é coisa séria. Estar com Deus, servir a Deus é muito sério. É muito sério e é bom. Acho que nós diríamos para os casais que não desistam. Não desistam nas dificuldades, nas crises, porque essas crises e essas dificuldades, na verdade, fortalecem, né? E nos fortaleceram. E teve um momento, inclusive, na nossa vida que nós pensamos em separar, foi no início do casamento, e eu me lembro que a gente conversava e a gente decidiu e pediu para Deus, disse, nós não casamos para separar. A gente casou para vida inteira, até que a morte nos separe. Então foi decisão. Então, já que nós não casamos para separar, então a gente precisava para não separar, a gente precisava enfrentar tudo. E da melhor forma. E esse enfrentar tudo era se agarrar a Deus. Eu lembro que nós nós passamos por algumas crises e o padre veio nos visitar. Isso fez nosso pastor. E ele veio nos visitar porque ele sabia também que nós estávamos sempre a serviço da igreja, nós estávamos ali. E aquela visita, acreditem, tirou a gente Foi crucial para o nosso casamento. Para o nosso casamento. Então, assim, o quanto Deus, ele é poderoso. E enquanto a gente também precisa escutar, né? Quando ele fala. E muitas vezes ali no barulho, no nervoso, a gente não consegue. E a gente precisa escutar um ao outro também e repensar defeitos e qualidades que não tem só defeito, o outro não tem só qualidade. Exato. Equilibrar, colocar na balança. Colocar na balança. Então, o equilíbrio, o amor e o respeito, a fé, faz na verdade, o casamento tem que ser a 3. Eu, contigo e Cristo. Exatamente isso. E aí tudo caminha bem, e aí vem a tempestade, mas vem a calmaria. Com certeza. Então, sejam felizes para sempre.